E aí, gente, sejam bem-vindos ao nosso primeiro Sinta-se Bem de 2019. Coisa boa, né? E hoje começa também a temporada de verão do Sinta-se Bem. E começa também a preocupação com o corpício, né, Cássio? Final do ano teve ceia de Natal, ceia de Réveillon, comilança, muita bebida. E aí começa o ano a gente se sentindo com aquela culpinha na consciência. Hoje a gente vai te ensinar uma receita de suco verde detox. Muito bacana, e a gente vai conversar aqui sobre saúde no programa também. Vocês sabem que tem muita relação entre intestino e tireoide? E como é que serão as energias desse 2019? Karina Fernanda vem com suas previsões hoje aqui no programa. E aí não perde, tá muito bacana. A gente fala sobre constelação familiar sempre aqui no Sinta-se Bem. E hoje a gente vai bater um papo diferente, constelação em grupo. Isso aí. E pra finalizar com chave de ouro, tem receita especial da Marcinha Unfer aqui pra vocês. Verão chegando, um monte de coisa boa aqui no Sinta-se Bem, especialmente feita pra ti. Fica com a gente. Temporada de verão, fica com a gente. Não sai daí. Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo, que pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade doce. Além de estar relacionado a tantas funções do nosso organismo, o intestino também está ligado diretamente à nossa tireoide. O intestino é um dos órgãos mais importantes do nosso organismo. Para falar hoje sobre a relação entre o intestino e as doenças da tireoide, é com grande prazer que eu recebo aqui no Sinta-se Bem a médica endocrinologista doutora Débora Balaguês. Seja bem-vinda aqui ao programa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Que relação é essa entre o intestino e as doenças da tireoide? Então vamos lá, para você aí de casa. Hoje, aproximadamente 95% da população, em torno disso, tem algum problema na tireoide, mesmo que os exames laboratoriais estejam normais. Só um adendo, doutora Débora. E lembrando, todos têm a tireoide. Que há muita confusão em relação a isso. Então vamos falar né? um pouco o que é tireoide. Tireoide é uma glândula que está aqui no pescoço, né? Ela é como se fosse uma gravatinha e ela produz dois hormônios, que é o T4 e o T3. O T3 é o hormônio que realmente trabalha. O hormônio, só para a gente ficar mais familiarizado, são substâncias que comandam as células. O corpo humano é comandado pelas células e quem comanda as células são os hormônios, eles são os gerentes das células. Essa glândula, ela, repetindo, produz esses dois hormônios. O T4, ele é um pró-hormônio, é como se fosse a farinha para o pão. E o T3 é o hormônio que realmente trabalha. Os hormônios, eles têm um lugar onde eles se ligam, né, nos receptores na célula e fazem a sua função, mandando para a maquinaria da célula o que precisa ser feito. Mas qual é a relação, então, entre a tireoide e o intestino? O que acontece? Quando a gente começa a ter problemas na tireoide, mesmo que ainda não esteja aparecendo nos exames de laboratório, porque, gente, é importante a gente saber isso. Existe um intervalo entre os sintomas e aparecer algo de alterado no sangue. Nós começamos a adoecer muito tempo antes, Cláudia, do que ter alterações no sangue. Mas os sintomas já estão presentes. Quais são eles?
dificuldade de emagrecer ou aumentando de peso, apesar de não estar mudando muito a alimentação na sua vida, diminuição de memória, cansaço, alteração nas unhas, alteração no cabelo, caindo, quebradiço, as unhas fracas, quebrando ou desfolhando, a memória diminuindo, pode também ficar com o intestino preso, cocô preso, enxume nas pernas, um pouco de dificuldade de reter o conhecimento, a pessoa fica com diminuição de foco, mas principalmente começa a aumentar de peso. Qual a relação então do intestino? O intestino, ele é o segundo cérebro, como tu diz, e ele tem 3 funções básicas. O nosso intestino é a excreção, que é colocar o cocô para fora, né? É o que o corpo não quer mais, ele coloca na forma de fezes. Então ele está eliminando toxina. A absorção, ele absorve todos os micronutrientes. Preste atenção nisso. A absorção está colocando para dentro tudo que a gente precisa. Minerais, vitaminas e aminoácidos. E secreção de hormônios. Mas aí, no segunda função do intestino, é que está a chave entre as doenças da tireoide e o intestino. Porque muitas vezes o paciente está usando Puran, Tetroide, Levoide ou qualquer marca que tenha T4, né, levotiroxina, e não está melhorando. Por quê? Porque não é o T4 que é o hormônio da tireoide, é o T3. E para que esse T4, que é a farinha para o pão, ele se transforme em pão, que é o T3, eu preciso ter matéria-prima. A matéria-prima são os minerais e as vitaminas, que vêm do que entra no intestino. Só que hoje em dia nós estamos sobre 2 impactos ambientais que fazem com que a gente fique com o intestino inflamado. Numa grande maioria das pessoas, nós estamos com disbiose e intolerância alimentar. O que é? Nós estamos perdendo enzimas para digerir os alimentos. Por quê? Porque tem muito agrotóxico, pesticida, herbicida. Essas substâncias são ricas em metais pesados que fazem com que as nossas enzimas não funcionem mais. E a gente absorve esses metais pesados. Absorve, isso entra para dentro do organismo, faz com que as nossas enzimas de digerir os alimentos não funcionem mais. E também nós temos os alimentos transgênicos, que são alimentos que tem aquele Tzinho bem pequenininho, que é o trigo, o milho. Nós temos um número muito grande de alimentos hoje modificados. Essas 2 questões ambientais estão fazendo a gente perder enzima. Perdendo a enzima, tem muitos alimentos, ou vários alimentos, ou classes de alimentos que nós não fazemos mais digestão. Isso faz com que inflame o nosso intestino. O nosso intestino inflamado, as células que são altas como um dedinho de luva, elas murcham e nós começamos a absorver bem pouquinho mineral e vitamina. Pronto, começou o problema. Porque aí nós não conseguimos mais transformar T4 em T3. E T3 é que faz a sua tireoide funcionar. Muitas vezes você já está fazendo tratamento de tireoide há muito tempo, mas continua com dificuldade para emagrecer, com diminuição de memória. Ou seja, eu posso estar tratando a minha doença da tireoide e continuar me alimentando de forma errada e absorvendo esses metais pesados, e isso vai seguindo sucessivamente, seria isso? Perfeitamente. Hoje, para tratar tireoide, existe uma hierarquia. Nós temos mais de 100 hormônios dentro do corpo humano atuando. E esses hormônios, eles têm uma hierarquia. Todos os hormônios, eles trabalham interligados e interdependentes. A tireoide, ela tem como chefia o intestino. O intestino, ele é a chefia de todos os outros hormônios. Porque ele é o gerente do organismo. Ele é o gerente do organismo. O recado que eu acho que tem que ficar claro aqui
é que hoje, para tratar doenças da tireoide, nós temos que investigar o intestino, porque ali está a chave da dificuldade de ter ingrediente para a nossa tireoide funcionar. Para melhorar então a tireoide, já que o intestino é o segundo cérebro, eu preciso saber o que eu estou ingerindo ou não. O que tu não estás digerindo? Quais são, para melhorar a tireoide, acho que para fechar fica mais fácil para você que está aí em casa. Para melhorar a sua tireoide, nós precisamos investigar junto com os hormônios da tireoide, com as funções da tireoide, com a anatomia da tireoide, com a ecografia da tireoide, nós precisamos investigar quais são os alimentos que você já perdeu enzima para digerir, porque isso está diminuindo suas vitaminas, seus minerais e está impedindo, apesar de já estar em tratamento, de melhorar a sua função da tireoide na plenitude. Tem algum sinal de que eu possa perceber se aquele alimento não está sendo digerido ou não? Tem, excelente pergunta. Distensão abdominal, né? A barriga ficar inchada, gases, ter também, tipo, como se fosse logo que come, se sentir que não fez a digestão, aquilo está pesado. Eructações, que é o que a gente chama de arroto, uma dificuldade de emagrecer apesar de estar fazendo dieta, porque isso gera uma grande inflamação, e alteração no hábito intestinal, diarreia, e às vezes diarreia logo em seguida que come algum alimento, e também prisão de ventre, o cocô muito preso. Isso são sinais e sintomas de que nós estamos com problema de digestão de alguns alimentos. Ou seja, se a gente se sentiu mal após comer determinado alimento, é para ficar alerta e procurar um médico. É para ficar alerta, exatamente. E tem tecnologia hoje em biofísica médica para diagnosticar quais são os alimentos padrões que nós estamos perdendo enzima. E isso é bom lembrar aqui, né, Claudinha, que isso não dá para ver no sangue, porque no sangue a gente só consegue ver alergias mediadas por imunoglobulina E. Isso são alergias mediadas por IgG. A pessoa pode estar doente, acabar realizando o exame de sangue, não detectar nada no exame, a pessoa pensar que está bem. Perfeitamente. Não é bem assim. Doutora Débora, obrigada pelos esclarecimentos. Adorei te receber aqui no programa. Eu que agradeço. Um grande abraço. O ano já começou com a gente se sentindo meio pesado, afinal, é ceia de Natal, é ceia de Ano Novo. Que tal rever uma matéria muito bacana com a nutricionista Ana Carolina Bragança, de Suco Verde Detox? Roda aí. Todo mundo já ouviu falar de suco verde, não é mesmo? E tem muita gente que torce o nariz. Mas eu trouxe uma receita que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, a gente vai fazer uma preparação com abacaxi, gengibre, couve e água de coco. Quando a gente pensa em água de coco, a ideia é hidratar o organismo e repor os eletrólitos que a gente perde ao longo do dia. Então a gente vai colocar abacaxi, que é uma fruta diurética, rica em vitamina C, que tem um sabor super suave. A couve, que tem a clorofila, que tem o poder de desintoxicar o corpo. E o gengibre, que tem que usar bem pouquinho, porque ele é bem forte. Mas ele tem o poder termogênico, que ajuda a acelerar o nosso metabolismo. Bom, está pronto o nosso suco verde. A gente pode tomar de manhã em jejum. Vai ficar uma delícia, eu espero que vocês gostem. Ele é bom porque ele tem muitas propriedades desintoxicantes. Ele faz o funcionamento do intestino e é super refrescante. Perdeu a receita? Tá lá no site.
No Sinta-se Bem passado, a gente te explicou como funciona a constelação familiar individual. Hoje, o nosso papo vai ser sobre constelação familiar em grupo. Hoje a gente vai falar novamente aqui no programa a respeito de constelação familiar, porque não herdamos apenas a genética dos nossos ancestrais, mas também esquemas de comportamento. Para conversar novamente sobre esse assunto, e hoje a gente vai falar de um tipo de constelação que é a constelação em grupo. Eu recebo novamente aqui no programa a Claudinha Fortuna, que é consteladora familiar. Muito prazer de novo, nós aqui, Seja as Cláudias. As Cláudias, Fortuna, Florida. Tudo certo. Tá tudo certo. Mas enfim, comecei falando aqui na abertura que herdamos os nossos ancestrais, não só a questão da genética, mas também, que muita gente não sabe, a questão de padrões pré-estabelecidos, comportamentos, Crenças. esquemas de comportamentos, crenças, exatamente isso que trata a constelação. Muitas famílias vêm marcadas por determinadas crenças. Todos nessa família vão ser pedreiros. O pai era pedreiro, o avô era pedreiro, o neto o que vai ser? Talvez um engenheiro. Se tiver muita sorte, a família conseguiu romper um pouquinho o padrão. E um engenheiro civil. Por quê? Porque essas coisas se perpetuam, profissões se perpetuam. A gente vê famílias, a minha, por exemplo, meus pais eram professores, a minha irmã mais velha é professora, eu sou professora, o meu futuro marido é professor, as minhas tias todas são professoras e vem há muito tempo isso na minha família. Então, Você pensa que é coincidência, herda, né? A gente pensa que é coincidência ou que é pressão psicológica. O pai era advogado, então a filha tem que ser advogada. Às vezes sim. E tem que, nem é por tanta vontade própria. E aí começam os emaranhamentos. Porque fica uma luta entre o que eu tenho que fazer pela família e o que eu desejo fazer no fundo da minha alma. Tudo isso é inconsciente, Cláudia? Tudo isso é Ou involuntário e às vezes oculto. A pessoa só se dá conta quando vê a situação desenhada e construída, e por isso a importância do grupo. No programa passado a gente falou da individual, usando bonequinhos, âncoras, que são objetos, e hoje a gente vai dar ênfase à constelação com o grupo. Como é que funciona a constelação com o grupo? Nós utilizamos pessoas para representar os papéis que são importantes para aquele assunto, para aquela constelação. Ela vai entrar no campo e vai ver o lugar que ela se sente mais à vontade. À medida que a gente coloca as pessoas, elas têm um encantamento, porque às vezes a pessoa veio pela primeira vez, às vezes a pessoa já veio 10 vezes assistir um grupo, não importa, isso é irrelevante. Quem constela, por exemplo, eu te procuro, quero constelar, acho que esse é o termo. Eu escolho o tipo de constelação ou tu que indicas, o ideal para ti seria constelar em grupo? Eu normalmente deixo a pessoa à vontade para escolher. Eu digo, existe a individual, que vai ser eu, tu e os bonecos, ou então online, para algumas pessoas que não estão presentes, e existe com o grupo. Eu sugiro que assista o grupo, se não se sentir à vontade com aquele assunto para falar no grupo, a gente faz a individual. Que a individual é muito mais fácil de marcar, porque normalmente eu tenho grupos em datas fixas. E a individual a gente tem uma agenda muito mais ampla. Eficácia, digamos assim, se a Mesma pessoa quer ter coisa. algum resultado. Mesma coisa. Existem alguns assuntos que eu não constelo individualmente. Por exemplo, Por exemplo, amor interrompido. Amor interrompido o que necessita seria um amor do grupo. interrompido, um relacionamento que se findou ou até um luto, enfim? Que Na seria? verdade, o amor interrompido é uma síndrome que se adquire até uns 7, 8 anos, quando um dos pais fica ausente na vida da criança. E para uma criança, quanto menor ela for,
mais ela sente essa ausência. Ausência física ou ausência... Às vezes psicológica. Porque hoje em dia a ausência psicológica é comum, né? Os pais têm correria, chegam em casa, celular e se pensa que a presença, que se tem a presença, mas a presença é somente física, exatamente. Porque está dentro de casa. E o que a gente nota é assim, o bebê, se ele ficar 3 dias sem ele ver a mãe, ele pensa que essa mãe morreu. E se na cabecinha dele essa mãe morreu, ele interrompe o fluxo do amor. E quando a mãe chega, por exemplo, a mãe estava viajando, ou estava a trabalho, ou ficou hospitalizada e o bebê saiu. Quando a mãe chega, cheia de afeto para dar, e a criança rejeita, que barbaridade, como que essa criança agora vai fazer fita logo comigo que sou mãe dele? E não entende que para ele não é mais a mesma mãe. Algo morreu dentro dele. Se não for feita a ligação correta e volta a fluir esse amor, essa criança pode ficar com essa síndrome do amor interrompido. E isso precisa de pessoas para reestabelecer esse fluxo. Isso se leva para a vida adulta e às vezes essa criança esse adulto não sabe que o problema está lá no início da infância. E como que a gente nota? A gente tem algumas pistas para notar isso, que aliás é um tema maravilhoso para ser constelado sempre que a gente tiver alguns desses sintomas, no mínimo olhar para ter certeza se é ou não. Pessoas que sentem menos. Tu conta uma piada, a pessoa ri, mas não acha muita graça. Tu conta uma tragédia, a pessoa... aquela sem cara expressão. De pôquer. Cara de pôquer. A pessoa tá sempre... cara de paisagem. E aí, normalmente essas pessoas não têm uma vida tão intensa porque não sentem tanto. Se desligam mais fácil dos outros, os outros às vezes ficam chocados com algumas atitudes, ok. São as chamadas pessoas mais frias? São as pessoas mais frias. Que tem a gente usa aquilo lá até é patológico, aquela frieza lá não é normal, porque as pessoas pressentem que tem algo muito errado com aquilo ali. Não é possível que alguém se comporte sempre daquela maneira. E isso é muito, muito comum. E quando a gente é usado como representante de uma constelação, é uma maneira da gente ter uma pista bem concreta se tem ou não. Então, pertencer, participar, vir assistir grupos de constelação é uma ótima forma da gente descobrir se tem isso. Adorei. Mais detalhes, tem o constelador.com, tem o site. Tem constelador.com, entre em contato, mandem via WhatsApp que a gente responde com bastante brevidade. Adorei. Obrigada pela participação, Claudinha. Você sabia que a sua vida é reflexo de seus pensamentos e ações? Por mais difícil que seja aceitar este fato, a responsabilidade é quase que 100% nossa. Nós temos o poder de mudar a nossa realidade a todo instante. Basta que a gente tenha um propósito e siga com perseverança e disciplina. O que move você, afinal? Que legado você quer deixar? Mude, haja, tenha o foco na solução. Faça parte da família Sinta-se Bem.
legal como a gente consegue olhar pra trás e ligar alguns pontos que enquanto tu tá vivendo não é possível, né? Bom, essa aí é a Valéria e era uma menina, assim, que não sabia muita coisa. Primeiro, quando eu entrei, eu não tinha nem ideia de tudo que eu ia fazer, né? É outra pessoa ali, né? A minha mãe, quando eu saí de casa, ela falava assim pra mim: meu filho, todos os meus sonhos que eu carreguei até agora, eu coloco em ti. Essa foto, ela é muito, muito especial porque ela é do finalzinho da minha primeira faculdade. Minha expectativa era que eu me encontrasse ao longo do curso, que eu seguisse, uma hora eu ia me tornar aquela pessoa que todo mundo espera. Nesse momento da minha vida, acho que foi nesse momento de transformação, de mudar. Daquele cara ali até eu aqui, muita coisa se passou. E foi sempre essa referência que eu tive em alguns professores dentro da faculdade de Direito que me mudaram o meu pensar. Tudo que eu vivi na PUC foi uma experiência de laboratório numa possível rede de conexões que me acompanha até hoje. E foi nesse meio do caminho que eu acabei pensando em fazer uma outra graduação. E assim, a PUC sempre me deu todas as condições que eu precisava para estar na faculdade, continuar na faculdade. O ponto, assim, que eu acho que muito marcante dentro da PUC foi que eu consegui aproveitar todas as oportunidades que essa universidade, que essa estrutura oferece. Para essa Patrícia, eu diria, vai atrás do teu sonho, não importa o que digam. Para mim foi uma grande vitória, concretização de um sonho, assim. A PUC é feita de pessoas como eu. Novas a cada dia. PUC 360. Seja a transformação. Quer saber como será 2019? Karina Fernanda e suas previsões aqui no Sinta-se Bem. Tão importante quanto levar para vocês conhecimento o ano todo é levar para vocês conhecimento correto e na hora certa. A gente está aqui no nosso primeiro Sinta-se Bem de 2019, um ano cheio de expectativa, cheio de energia boa. É tão bom recomeçar e ter aquela certeza que a gente pode fazer tudo de novo, ou recomeçar, ou ter um novo tempo para coisas boas na nossa vida. E eu tô aqui com a minha querida amiga Karina Fernanda. Obrigado por estar aqui no Sinta-se Bem com a gente. O nosso programa especial de Réveillon no Sinta-se Bem. Ela deu algumas dicas de simpatia, do que a gente pode fazer, falou sobre cores. E hoje eu quero falar, como o primeiro Sinta-se Bem do ano, a gente sempre assim, no dia 31, corre atrás de simpatia, usa branco, usa as cores, faz todas aquelas coisas. E às vezes durante o ano essas coisas acabam se perdendo, né, Karina? A espiritualidade acaba ficando ou em segundo plano ou até que a gente realmente precise dela, às vezes, nos momentos não muito bons da nossa vida. Então, antes da gente falar um pouco sobre esse ano, sobre o que ele representa para a espiritualidade, eu queria pedir para ti, tu que trabalha com isso, né, e leva essa mensagem todos os dias para as pessoas, o quão importante é a gente estar próximo da espiritualidade durante todo o ano e não só nos momentos de reinício de ano ou nas dores. Bom, a importância, o preceito maior, porque nós somos carne, mas nós somos principalmente alma, né? Nem o nosso corpo é nosso, nada é nosso. Então, se você observar hoje em dia, a espiritualidade vai ser matéria da Faculdade de Medicina da USP. O quão a espiritualidade tem crescido, né, na visão das pessoas, porque é muito importante. E eu acredito que a espiritualidade ela é uma coisa muito preventiva. Às vezes as pessoas ficam descrentes, como tu falaste, e acontece algo e vão correndo. O que acontece? Se você inclui a espiritualidade na sua vida, não só no final de ano, no seu dia a dia, tudo fica melhor. Porque nós temos que correr atrás, queremos batalhar, queremos o nosso financeiro, queremos reconquistar os nossos sonhos, mas você tem que pensar na sua alma, na sua paz, e a espiritualidade trabalha isso, o que você faz pelo outro, o que você faz por si mesmo, e só traz maravilhas, o pensamento positivo que junto com as lutas, né, acaba atraindo para você, e as pessoas às vezes não compreendem o quanto isso é real. Porque a nossa mente ela está completamente ligada, né, com a nossa espiritualidade, com coisas aí que muitas vezes propriamente as religiões conseguem chegar, conseguem alcançar, porque a espiritualidade ela é muito vasta, muito vasta. E eu acredito naquele preceito, em primeiro lugar, a tua espiritualidade, o teu Deus, né, é o que você pensa em fazer de melhor para o outro, a tua caridade, o bem sem olhar a quem.
Mas você tem que trabalhar isso em você, esse descanso espiritual, essas questões de meditar, de trabalhar, porque se tu cuidas da saúde, tu tens que cuidar também da tua alma, né? Da carne e da mente. Fecha o ciclo, né? Fecha o ciclo, porque exatamente. Porque tá tudo conectado. Tudo conectado. Se até a ciência já está falando para nós que isso existe, é importante. Claro que faz parte de fé, né? Fé é a gente acreditar aquilo que a gente não vê. É uma coisa que a gente não enxerga, mas se já está sendo comprovado cientificamente que existe influência, e até fisicamente, né? Porque a gente tem física quântica estudando energia e matéria, que comprova cada dia mais que isso é relevante para nossa vida. Sabendo então que a espiritualidade é uma coisa que a gente tem que estar sempre ligado, tem que estar próximo, tem que desenvolver. Vamos ver o que a espiritualidade fala através da Karina, e a Karina fala através dela também sobre o ano de 2019 para nós, sobre 2 aspectos muito importantes. E são recados importantes para o primeiro dia do ano. Primeiro, sobre o nosso cenário aqui no país, que a gente está começando agora um ano cheio de dúvidas para muitas pessoas, então vamos esclarecer um pouco mais o que pode ser 2019 e também levar um recado da espiritualidade de como 2019 vai ser para todo mundo. No setor financeiro terá uma melhora sim, porém tem muitas pessoas imaginando que tudo será fácil e não será. O Brasil ainda vai demorar umas 2 gestões, como eu já havia falado anteriormente, para haver um equilíbrio maior. Nós vamos ter muitas dificuldades ainda em educação, saúde. Financeiramente vai ter uma melhora na questão da economia. Pequena, mas vai ter. Mas ainda não terá muita diferença. Mas nas outras questões, nos outros setores, ainda será um período bastante complicado. Talvez depois, assim, ó, no final do ano, após outubro, venha uma grande positividade aí. Mas uma coisa após a outra, tudo muito lento, porque tem muitas coisas que ficaram para trás que precisam ser resgatadas. Do que eu vejo aqui, tá? E da minha opinião, certo? O que os pais, principalmente o pai Oxalá, estão mostrando aqui? As pessoas precisam ter mais força. O mundo está muito ansioso, né? O Brasil, ele tem até um número espantoso de ansiedade, depressão. As pessoas precisam compreender melhor que a vida nunca vai ser perfeita, com alguns obstáculos. E as coisas vão fluir melhor para essas pessoas, porque a fé, junto com as lutas, caminha, né, lado a lado. Então, esse é um recado não só aqui das cartas, mas meu, que apesar de qualquer previsão, de qualquer coisa, se tu for forte no sentido, claro, geral, às vezes, todos nós esmurecemos, nós somos humanos, nós podemos errar, temos que nos perdoar, mas nós temos que pensar que seguir em frente, apesar de tudo, sabe aquela coisa de pulando pedrinha por pedrinha? Porque a vida com espiritualidade, com fé, é muito melhor, mas também não adianta, né, aquela questão do fé em Deus e pé na tábua. Tu esperar só que venha, só que os pais façam por você e você não caminhe, não siga em frente, é aquela questão que eu aconselho. Caiu, levanta, tá cansado, descansa, mas não deixa de lutar. Dicas super importantes aí, primeiro, pra gente tá ligado na nossa espiritualidade, tá ligado. E segundo, entender que muitas coisas dependem da gente também, né? Claro, o ano com tá aí certeza. com possibilidades, com portas, com coisas que virão, às vezes obstáculos, às vezes oportunidades, entretanto, tudo pra gente aprender e crescer, né? Mas que depende muito da gente. O livre-arbítrio, né? O Livre-arbítrio, principalmente. Karina, vamos finalizar essa matéria conversando um pouco sobre o pai, os orixás que regem esse ano. Existe uma política, né? Uma política não, as pessoas falando, né? Que 2019 vai ser ano de Xangô e o que isso representa. Programa passado a gente falou sobre as cores do Pai Ogum, para passar o Réveillon com as cores do Pai Ogum, que é o pai que vai reger o ano de 2019. Vai ser Xangô, vai ser Ogum, vai ser quem e o que isso representa para 2019? Olha, vai ser o Pai Ogum, tá? Ele é o orixá que rege 2019.
isso representa o quê? O Pai Ogum é São Jorge Guerreiro, né? Vai ser um ano onde muitas pessoas aí que batalharam por alguma coisa vão recolher os frutos do seu merecimento, como eu já havia falado anteriormente, mas também vai ser um ano um pouco difícil, assim, até em questões familiares, certo? Vai ser um ano que vai ter períodos um pouco conturbados, mas eu acho que vai haver, assim, ó, essa questão muito forte do merecimento nesse ano. Vai ser um ano onde as pessoas vão ter que ter cuidados maiores com a saúde, tá? Em questão alergias, esse tipo de coisa. Mas também, como tu falaste, é muito importante nós seguirmos em frente com o nosso livre-arbítrio, fazendo sempre o melhor, dando o nosso melhor, fazendo aquele bem, né, que eu já tinha falado anteriormente, sem olhar a quem, porque quando você faz alguma coisa esperando nada em troca, já não é bom, né? Você tem que olhar o outro e pensar, e se fosse comigo? Se colocar no lugar do outro. Então, você fazendo a sua parte no lado carnal, você ajuda aí o espiritual num todo. Mas, como é regido pelo Pai Ogum, vai ter aí esse recolhimento de frutos de merecimento fortemente, graças a Deus, né? Porque as pessoas aí batalharam e às vezes pensam, nossa, nunca chega. Esse é um ano aí que Pai Ogum vai lá e vai lançar tudo de bom para vocês. E por algum ser São Jorge e ser guerreiro, não quer significar também talvez que seja um ano de luta para algumas pessoas nesse mas sentido? isso é uma coisa assim, ó, Cássio, que já tem vindo de muitos anos, né? As pessoas vêm lutado muito e agora as pessoas vão recolher, porque São Jorge, ele também faz a luta, mas ele também faz assim como o Xangô, ele também está atrelado às questões da justiça, né? Alguém que lutou, mas claro que batalhas... Ganhou a batalha. Mas muitas batalhas, como eu te falei, principalmente batalhas em questão a casos familiares, virão aí pela frente. Ótimo! Karina, muito obrigado pela tua presença aqui no nosso Sinta-se Bem. Agradeço a todos que estão nos assistindo. Um beijo lá para Claudinha Fleury e um abraço e que seja um ano maravilhoso, de muita felicidade em primeiro lugar e positividade. E será. Até mais, pessoal. Já ouviu falar em hummus? Marcinha Unfer ensina essa receita deliciosa aqui pra gente. Primeiro Sinta-se Bem de 2019 e obviamente não podia faltar quem? Marcinha Unfer do meu lado. Oi, gente! Feliz 2019! Feliz 2019 e vamos começar o ano já com receita saudável, gostosa, nutritiva, saborosa, viva, vegana fazer. E por aí vai. Só coisa boa. E todas aí. essas qualidades que a Marcinha toda a traz família nas na praia, receitas. na piscina. Coisa boa, né? Maravilha. Vamos ensinar umas coisas bem frescas agora no verão, né? Vamos. Não que no inverno a gente já não tenha ensinado um monte de coisa que é bem fresca e prática, mas agora no verão o nosso objetivo é esse. E a gente tá próximo do almoço aí, a gente tá te dando uma dica para tu servir uma receita maravilhosa no almoço ou até uma entrada no almoço Ajuda de domingo, a emagrecer, durante a low semana. carb, manter a forma, inclusive no verão. Inclusive no verão. E hoje tem um gostinho especial pra mim, porque eu particularmente adoro comida árabe. Adoro. Eu Somos como dois. muito. Receita de hoje então, Marcinha, é? Hummus. Pra quem não conhece ou nunca ouviu falar, o hummus é uma pasta que vai grão de bico. A base dela é grão de bico. Grão né, de Marcinha? bico. Proteína. Vai beleza. também o tahine, que é... Hummus tahine, que é uma manteiga de gergelim. Manteiga de gergelim. Cálcio. A gente tá falando de gergelim, tá falando de grão de bico, desse sal maravilhoso que tem Sal. receita no canal. Pimenta, alho poderosíssimo, anti-inflamatório, inclusive. Não tem como dar errado, né? Não. Bora lá, vamos na Maravilha. massa. Vamos lá. Cássio. Bom, o que a gente fez? Como sempre, para quem não viu as outras receitas, vamos dar uma lembrada aqui. A gente deixou de molho o grão de bico 12 horas. Depois escorre a água, cozinhamos no vapor. Tem a receita direitinho lá na fanpage. Como tá? sempre. Vapor 30 minutos. Retiramos as cascas, ou a maioria delas, que são indigestas. Se não der, tudo bem, faz com a casca, tá bom? A maioria das pessoas faz com a casca aí, eu tenho certeza. E liquidificador. Cássio! Vamos lá. Vamos lá, Cássio! Eu sou o liquidificador boy. Liquidificador boy. Alho. 2 dentes. Pode colocar 2. Eu adoro. Quem não gosta, coloca só um. E quem não gosta, nada nenhum. Combina de comer todo mundo, que aí fica todo mundo com o mesmo bafo, não tem problema.
O tahine, hummus tahines, 2 colheres. Isso aqui, gente, é sensacional. Esse hummus tahine, muito versátil. Que tem no mercado para comprar pronto, mas também dá para fazer. Aliás, vamos ensinar, né, Cássio? Podia, no próximo vídeo tá aí uma boa receita, tahine. Vamos lá. Água, Cássio, põe um pouquinho, aquele esquema de sempre, a gente começar a bater. Mais ou menos até Tá a superfície, ótimo. assim. Sal, pimenta. Sal, que aqui já, pimenta, aquela quem coisa... não tem nosso sal maravilhoso, Sal coloca temperado. sal e pimenta do reino e... limão, Cássio. Nosso limão não pode faltar nunca. Vamos lá. Limão é tudo de bom. Dá um contraste. É super maravilhoso para nossa saúde. E vamos lá. Pronto? Bater. Vamos lá, então. Enquanto isso, a gente canta. Batido, o filho tá pronto. Olha, Cremosidade perfeita. Vocês mostram aí, Cássio. É bem difícil realmente essa Mostra receita. pro Bota tudo pessoal. no liquidificador, bate. Meu É amor, bem mexe pra importante... Dificuldade aqui. É bem importante vocês controlarem, porque pode ser que vocês tenham colocado pouca água no início. Coloca um pouquinho mais de água. Não vai estragar o liquidificador, né, gente? Pelo amor de Deus. Pronto! Agora é só desfrutar dessa coisa maravilhosa. Como a gente falou, Cássio, canapé, molho para saladas. À volta da piscina, monta um prato lindo ali com os canapés. Só pegar com a mão, prático, delicioso, um aperitivo sensacional. Pode ser com o tradicional pão sírio, aquecido, que fica delicioso. Mas aqui a gente vai fazer uns canapés com vegetais. No caso, pepino, pode ser cenoura, abobrinha, que você tiver aí pimentão como base, alface. Nossa, é um Muito mundo importante lembrar que o pepino, ele é bastante presente na culinária árabe, né? Então tem tudo a ver, a Marcinha. E também escolheu refrescante pro verão, hidrata. aquele pepino bem refrescante com esse molho maravilhoso. Bem O que a gente vai lembrado, fazer agora? A gente vai montar aqui os canapés, fazer um prato bem bonito para mostrar no final para vocês, enquanto a gente finaliza essa receita maravilhosa, né, Marcinha? Com certeza. Prazer estar aqui contigo. Igualmente. Um lindo verão para todos nós. E não esqueçam, hein? Desfrutem dessas culinárias maravilhosas que, além de gostosas, que eu tô aqui para provar, que olha... Eu sempre termino a receita rápido, se vocês podem perceber. Acho que eu vou dar um que é pro para Cássio. provar. Vou Ai, ao vivo? Vamos lá. Ao vivo, ao vivo. Ah. Aí. Gente, eu amei. Eu não fiz a receita, mas eu tava junto ali, provei, dá pra misturar na saladinha, ó. Ficou uma delícia. Hummus. A gente demorou pra descobrir o nome, né? Mas o que importa é o sabor, o nome fica pra depois. Mas o sabor é sensacional. E o nosso Sinta-se Bem tá chegando ao fim. Primeiro Sinta-se Bem da temporada de verão. Ainda tem muita coisa boa pra vir aí. Janeiro, fevereiro. Fica com a gente sempre aqui no Canal Bar, todo domingo, 10 horas. E também durante a semana nas nossas redes sociais. O que é isso aqui? Vou perguntar com dancinha, então. É um... O clima... O que é isso, minha também? Não sei. É pro mal olhado. Eu entrei o ano, eu faço entendi. simpatia durante todo janeiro. Vamos lá. Te inscreve no canal do YouTube, acompanhe as nossas matérias por lá, não esquece, fica com a gente durante a semana e manda sugestões do que tu quer ver aqui no programa com a gente. Curta a nossa fanpage. E me fui a nos fomos! Verano! Já ouviu falar em hummus? Marcinha Fernanda ensina pra gente como se... Marcinha Fernanda ensina.